Olá pessoal, olá a todos, olá você que está aqui, que está assistindo esse vídeo nesse momento, né? Eu espero que você encontre aqui o que procura. Neste vídeo eu gostaria de mostrar, levar algumas reflexões, né, sobre as Escrituras, né, sobre a Bíblia, e são assuntos e visões um tanto quanto interessantes e bem diferente, acredito, do que a maioria está acostumada a ver nas igrejas, tanto protestantes como católica, né? Na verdade, no sistema religioso, né, que nós temos aí no Brasil, né, que estão aí por todas as igrejas, né? E não acredito que não só no Brasil, né? Porque a ideia das igrejas seria, eu acredito firmemente nisso, que não existe um interesse em divulgar, né, assim, de forma mais inteira a Bíblia, as Escrituras, né, muitas passagens, muitos versículos, muitos capítulos, né, são totalmente não comentados nas igrejas. Então, mas isso é um assunto para um outro vídeo, que de repente vou deixar para um outro momento. Nesse vídeo aqui, gostaria de conversar com vocês a respeito da criação e da ideia da criação de Deus e da ideia que Deus seria um ser perfeito, um ser onisciente, perfeito, que sabe de todas as coisas, né? Então, acho interessante para começar a gente definir alguns termos. Então, um termo que eu vou usar aqui agora seria onisciência, né? Então a gente costuma sempre ouvir dizer que Deus é onisciente. E então vamos ver o que diz o dicionário, né? Eu peguei aqui da Wikipédia, né? Vocês podem observar na Wikipédia. Então, a ideia de onisciência, né, o que significa onisciência na Wikipédia e também em outros dicionários, acredito que seja, se não exatamente a mesma coisa, mas lembra a mesma ideia. Onisciência, no português brasileiro, né, ou onisciência, no português europeu, é a capacidade de saber tudo infinitamente, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente e futuro e todo o universo. A onisciência é um conceito vastamente aplicado nas artes, como na literatura e em produções cinematográficas. Bom, aí vai, né? Na maioria das religiões monoteístas, essa habilidade extraordinária e não experimentável é tipicamente atribuída a um único Deus supremo, onde o conceito de onisciência se mantém tradicionalmente como uma verdade absoluta. Isso a gente vê no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, como por exemplo. Então, esse é o conceito de onisciência, ou seja, seria algo ou alguém, né, que sabe de tudo infinitamente, sabe os pensamentos, sabe os sentimentos, sabe a vida, o passado, o presente, o futuro e todo o universo. Então, é algo bastante supremo, né, bastante divino. E os cristãos, os judeus e tal, os cristãos, as pessoas que acreditam em Deus, né, que têm essa fé, né, em Deus, numa divindade única e tal, né, ou em alguma divindade, sempre acreditam esses poderes, né, de onisciência a essa divindade, no caso, é Deus, né, que seria o Deus dos católicos, dos cristãos, né, dos judeus. Então, essa ideia de onisciência está muito relacionada a uma divindade, uma vez que nós, como seres humanos, não temos essa capacidade total e perfeita nesse sentido, né?
Outra qualidade, aliás, antes disso, eu gostaria de dizer que, para reforçar a ideia de que Deus seria onisciente, né, a gente pode pegar na própria Bíblia mesmo, né, no Salmo 139, no versículo 1 até o versículo 6, onde diz que o versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conhecestes. Aí segue, né? Versículo 2: Tu sabes o meu sustentar e o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então é exatamente o que eu estava falando agora há pouco, né? Que é algo assim que os humanos não têm condição, nós, como na condição de ser humano, nós não temos essa condição de onisciência, de saber tudo que vai acontecer, de saber o pensamento, de saber o amanhã, de saber, de ter consciência de tudo isso. Nós não temos essa capacidade. Então, isso é sempre delegado ou dirigido a uma entidade superior, né? No caso, Deus, que seria a personificação dessa onisciência, ou seja, Deus é onisciente, como fala o Salmo 139. E no versículo 4, ele fala aqui exatamente uma coisa bastante interessante: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha falado, ele conhece os pensamentos, ele sabe o que a pessoa vai fazer, ele tem essa ideia, né? Porque ele é Deus, afinal de contas, ele é um ser perfeito e é Deus, né? Então, ele é onisciente, é perfeito, né? Aqui já surge outro termo, né, que seria perfeição. Então, vamos ver o que significaria a palavra perfeito, né, segundo o dicionário Michaelis, né? E eu acredito que em vários outros dicionários fale a mesma coisa ou bem próximo a isso. Então, perfeito significaria aquilo que não há defeito, que só tem qualidades boas, né, cabal, completo, rematado, total, que resume muitas qualidades boas, magistral, notável, destro, aí vem outros atributos, seria belo, formoso de corpo, elegante e tal, né? Mas, seguindo mais, pesquisando um pouco mais também, no dicionário informal.com.br tem algumas outras descrições de perfeito, né? Algo que não pode ser melhor, acima de excelente, quer dizer, aí é excelente, quer dizer, foi excelente, mas ainda é mais do que excelente, é perfeito, ou seja, não existe erro nenhum, né? Então, vou citar um exemplo aqui, é como se uma pessoa estivesse fazendo uma prova, então a gente pode dizer assim, olha, se a pessoa não erra nenhuma questão, né? Então, tu pode dizer assim que, ó, você não errou nenhuma questão, a sua avaliação está perfeita. Se tivesse errado uma vez, então já não seria perfeito, seria excelente. Mas como acertou tudo, como sabe tudo, então é perfeito. Então, a ideia de perfeito seria algo que não tem mais o que fazer, porque ele é totalmente perfeito. E se Deus é perfeito e onisciente, então realmente é algo assim que não tem nem como comentar de tão perfeito que é, né? Porque sabe tudo, conhece todos os pensamentos, é totalmente onisciente e totalmente perfeito. Nesse momento, então, é que entra a reflexão, que a gente pode dizer que vou entrar mais na ideia das escrituras, né, da Bíblia, e eu vou falar então sobre Adão, a criação de Adão e Eva, né, e a criação de Deus. Vamos manter sempre em conta que Deus é perfeito e que ele é onisciente, portanto, ele não tem como. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele é perfeito, então não tem o que melhorar, né? Tudo que ele faz é perfeito, né? Porque eu acho muito difícil uma pessoa sempre faz alguma coisa errada, mas um ser que é totalmente perfeito fazer alguma coisa imperfeita.
Pois justamente, então ele não seria perfeito. Se ele faz uma coisa imperfeita, como é que ele seria perfeito? Então ele não é perfeito, ele é excelente. Ele erra algumas vezes e acerta em outras vezes. Aí até dá para entender. Mas perfeito é algo que tudo que faz é perfeito. Vamos ver aqui então. Deus, na verdade, criou, né, Adão e Eva com as suas próprias mãos, né? Então, para que vivessem eternamente no paraíso. Porém, se Deus é onisciente, ele não saberia que Eva comeria o fruto da árvore proibida, que ele mesmo plantou no paraíso? Ele não sabia que isso iria acontecer, que se ele é onisciente, se ele sabe o pensamento, sabe o futuro, como a gente já viu as definições, ele não saberia então que a Eva cometeria essas atitudes, faria isso, que ela comeria, que tanto Adão quanto Eva, né, comeriam o fruto da árvore proibida? Ele criou alguma coisa que parece que não era tão perfeita assim, né? Ou aqui já começa alguma ideia um pouco um pouco difícil de entender, né? Porque como é que um ser perfeito pode criar alguma coisa que a princípio vai cometer um engano logo em seguida? E se vai cometer um engano, como é que ele não percebeu, já não sabia que esse engano iria ser cometido, uma vez que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Eu volto a falar aqui então, né, que se Deus é perfeito, ele seria sem erro, absolutamente bom, gentil, né, e tocado, correto, excelente, impecável, né? Muitas outras qualidades como estupendo, insuperável. E acredito que todas as pessoas que acreditam em Deus acreditam que ele realmente tem todas essas qualidades, né? E todas essas definições, que Deus seria tudo isso e muito mais ainda, porque afinal ele é um ser perfeito, né? Ah, mas se caso Deus é perfeito por simples lógica e dedução, então as criações deles também deveriam ser perfeitas, né? Não teria nenhum sentido a pessoa adorar e crer em um ser perfeito, mas que cria imperfeições, né? E coisas fora da perfeição. Se alguma criação de Deus fosse imperfeita, né, ou com erros e alguns defeitos, a gente pode concluir que ele não era tão perfeito assim como a gente esperava, né? Então ele pode ser excelente, mas não perfeito. Isso é, é muito interessante, porque a gente acha que Deus é perfeito, então, portanto, ele faria criações perfeitas, né? Ou pelo menos os cristãos acreditam nisso, né? E acho que a maioria dos cristãos acreditam que, sendo Deus uma criação direta de Deus, a gente pode dizer que ele era perfeito, né? Pelo menos na teoria, porque se ele foi criado por um ser perfeito, ele seria perfeito. Mas parece que não foi bem assim, porque alguma coisa aconteceu de errado, né? Adão e a sua mulher Eva, né, acabaram cometendo algumas coisas que não agradaram muito a Deus, mesmo ele sendo onisciente, né? Mas ele não sabia então que Adão e Eva iam cometer essas coisas. Por acaso eles não eram perfeitos? Onde está, na verdade, assim, o sentido disso, né? Deus cria Adão perfeito e depois de um par de dias ele descobre que se enganou redondamente. Então, às vezes as pessoas podem dizer assim que o fracasso de Deus não é de Deus, né? Porque não foi Adão que errou, mas foi Eva. Mas, por outro lado, a Eva também é uma criação de Deus, né? Portanto, perfeita. Na verdade, Deus, segundo as Escrituras, arrancou uma costela de Adão e fez a mulher com as suas próprias mãos. E, portanto, ela seria duplamente perfeita, porque ele já retirou a Eva de uma costela de um ser perfeito e ainda a moldou, né, de acordo com os desejos dele. Quer dizer, ele projetou Eva de forma mais perfeita, né, parece, do que Adão.
porque ele já tirou ela de um ser que ele já tinha feito de forma perfeita e construiu, moldou uma mulher de acordo com o que Adão precisava e desejava para ser a mulher dele. Então ela criou uma pessoa tanto geneticamente perfeita, porque ele retirou a costela dela, então ela é genética, a costela dele, então ela é geneticamente perfeita, e espiritualmente perfeita, mentalmente perfeita, porque ele, além disso, ele fez criou a personalidade dela, criou, enfim, as outras qualidades dela que não são as genéticas, digamos assim, né? Então ele criou dois seres perfeitos, na qual Eva parece ser mais perfeita ainda, porque ela já veio de uma genética perfeita, né? E Eva, na verdade, ela deveria ser o ponto máximo da perfeição, né? E a gente sabe, né, que vamos lembrar novamente, falar que Deus é onisciente. Então, se ele sabia de tudo, ele não sabia que Eva seria tentada, e que Adão seria também enganado? Essa é a pergunta que eu faço, né? E se Deus era onisciente, como diz no Salmo 139, então como é que ele não criou, ele não sabia que Eva e Adão seriam tentados e comeriam, né, da fruta? Então, qual o sentido de criar uma, os seres humanos perfeitos, Deus sendo onisciente e sabendo que eles iriam errar? Então é alguma coisa interessante, parece incoerente, na verdade, isso aí, e uma certa contradição, né? E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a culpa não foi de Deus, a culpa é porque Adão tinha o livre arbítrio, Eva tinha o livre arbítrio, Deus amou tanto os seres humanos que lhes deu o livre arbítrio, né? E ele poderia então escolher entre o bem e o mal, né? Que na verdade a árvore do bem e do mal, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, teria sido também colocada no paraíso por Deus e não pela serpente, como dizem, né, que a serpente é a origem do mal, mas na verdade quem criou o bem e o mal, o conhecimento do bem e do mal, foi Deus, né? Mas isso já é um assunto para um outro vídeo, né? Mas aí por outro lado, né, se Deus cria um, um ser absolutamente perfeito, mas deixa a possibilidade de que falhe, né, de que haja algum erro, porque ele é onisciente, ele já sabia disso. Então, como a gente pode chamar essa criação de perfeita? Se ele já cria alguma coisa, sabendo que ela pode vir a ser falha em algum momento. Então, o conceito de perfeito é algo que não tem falha, né? Que cria coisas perfeitas e faz coisas perfeitas, como Deus seria perfeito. Então, como ele criaria alguma coisa um tanto quanto falhadora, que cometeriam imperfeições, né? No caso, se Adão, na sua livre capacidade de decisão, né, escolheu desobedecer a Deus, isso nos dá uma amostra da clara imperfeição, já que se fosse realmente perfeito, deveria prever as negativas e lamentáveis consequências dos seus atos, né? Então, às vezes as pessoas respondem assim, né? Uma das características da perfeição é precisamente a possibilidade de ter livre escolha, de tomar a decisão que quiser. Sim, isso pode ser verdade, mas isso é tão perfeito que pode te enganar e meter as patas até o pescoço e de resto condenar o resto da humanidade por um erro, mas é perfeito. Então isso é muito curioso e bizarro, essa transformação de Adão sob a proteção de Deus, né? Na verdade, segundo Deus, ele diz assim, né? Eu criei o homem completo e absolutamente perfeito. E além dessa perfeição, o homem terá livre-arbítrio para escolher, né, sobre o que quiser, o bem e o mal. E claro, como eu sou Deus, se ele escolher o mal, o castigarei de forma contundente por seu erro.
e, por certo, perderá sua condição de perfeito, passando a ser imperfeito. Eu acredito que isso parece ser um tanto quanto incoerente, né? Porque como assim, por certo, perderá sua condição de perfeito, passando a ser imperfeito? Como é que uma coisa perfeita pode cometer alguma coisa imperfeita e se tornar imperfeito? Mas ele não era perfeito, perfeito não comete erro. Como é que ele vai cometer um erro e em seguida ele vai se tornar imperfeito? Então é um perfeito imperfeito, então já não é perfeito, é excelente, comete erros. Aí até pode ser, né? Então Deus, nesse caso, também não seria perfeito, ele seria excelente, comete coisas maravilhosas, faz coisas maravilhosas, mas dá chance a erros. Então, o conceito de perfeito não consegui encaixar nessa ideia, né? E aí, aquela coisa, se Deus criou Adão perfeito, né? Então, Adão e Eva perfeito, é obviamente uma pessoa perfeita ou algo perfeito vai tomar decisões de acordo com a sua perfeição. Então, como que um ser perfeito vai tomar decisões erradas? Pois ele não é perfeito. O conceito de perfeito não é acertar sempre, não é tudo certo, fazer as coisas tudo certo, afinal de contas é perfeito. Ou é perfeito ou é imperfeito. Aquilo que é imperfeito não, não comete coisas erradas. Então, aí surge essa ideia, né? É perfeito, mas se a pessoa tomar uma decisão, no caso, Adão, tomar uma decisão baseada na sua perfeição, ele vai ser então retirado a condição dele de perfeito para ser imperfeito, né? É basicamente isso que Deus está dizendo, né? Ou seja, se tomares, és perfeito, mas se tomas uma decisão baseada na tua perfeição, a tua condição de perfeito é retirada. Então, como uma coisa perfeita pode se tornar imperfeita? A partir dos seus atos perfeitos. Então já não é perfeito, né? Isso é algo um pouco estranho, né? E contraditório, né? Eu acho que qualquer pessoa consegue perceber isso, né? Então é isso, né? Aqui ficou claro, acho que essa questão da onisciência e da perfeição de Deus, né? Que parece não ser muito claro, porque se ele é onisciente, como é que ele não sabia que essas coisas poderiam vir a acontecer? Porque quem é onisciente sabe de tudo, é consciente de todas as coisas. Essa é a definição de onisciente. E se ele é perfeito, ele não criaria coisas imperfeitas. E ao passo, se ele criou um ser perfeito como Adão, como um ser perfeito como Adão poderia tomar uma atitude imperfeita e, por causa dessa atitude imperfeita, se tornar então imperfeito, uma vez que ele era perfeito. Então, isso é muito contraditório e mostra. Não fica clara a onisciência nem a perfeição de Deus. Muitos podem dizer assim, mas é porque Deus amou as pessoas e tal, e deu, e deu para os seres humanos, né, a questão, o livre-arbítrio. Mas aqui a gente já tem algo estranho que também não soa bem, porque se ele deu o livre-arbítrio para alguém que é perfeito, essa pessoa perfeita, o seu livre-arbítrio tem que ser perfeito, ele só vai tomar decisões corretas e acertadas, né? E uma vez que ele toma decisões erradas, então como é que fica isso aí? Então ele não é perfeito, ele é semi-perfeito. Então é isso, eu gostaria de deixar por aqui esse vídeo e deixar essas reflexões com vocês. E obrigado por terem assistido e até um próximo encontro.